Ele vive, meu Redentor vive. Não perca a sua fé, o Senhor está presente. Calma, não perca a sua fé, calma, oh meu irmão. Calma, calma, confia ao Senhor. Calma, confia só, irmão. calma, confia ao Senhor. Calma, O Senhor é a fonte da vida, calma, irmão, mamão. confia ao Senhor. Não perca a sua fé, o Senhor está contigo. Calma, não perca a sua fé, calma, oh irmão, irmão é meu amigo, o Senhor cura todas as doenças. Confia ao Senhor. Confia só em Jesus. Não há ninguém neste mundo. Nossa Angola, meu país. Estudante, não perca fé, confia ao Senhor Jesus. Mamãe Zungueira, minha mãe, mamãe, Obrador, lá na porta, não perca a esperança. Motorista, meu irmão, irmão pastor, confia ao Senhor. bendito o varão que confia ao Senhor e cuja esperança é o Senhor. Não perca a sua fé, Jesus está contigo. Viu que vier, Ele está contigo. Não perca a sua fé, Jesus está contigo. Viu que vier, Ele está contigo. Tenho Jesus, eu nada temerei. Tenho Jesus, tenho Jesus, tenho Jesus, tenho Jesus, tenho Jesus. Eu nada temerei, Tenho Jesus, nem a fome, nem a angústia. tenho Jesus, A doença pode vir, tenho Jesus, a pobreza pode até me apontar. tenho Jesus, Eu nada temerei, tenho Jesus, até o bruxo pode vir tentar-me. tenho Jesus, A nudez ou depressão, tenho Jesus, não tenho nada, nada medo. tenho Jesus. Tenho Jesus, Sou vitorioso em Jesus, tenho Jesus, nada temerei. tenho Jesus, Sou a cabeça, não a cauda. tenho Jesus, Sou vencedor, sou vencedor. tenho Jesus, Sou acima dos bruxos. A cura é para mim, tenho Jesus, Jesus venceu para mim. tenho Jesus, O dinheiro é para mim, tenho Jesus, a prosperidade é para mim. tenho Jesus, Na minha casa não morrerei fome, porque tem Jesus dentro do meu coração. Teu Jesus é nada temerei. Irmão, também não tema nada. Abraça o Senhor, Ele é a salvação, Ele resolverá todos os teus problemas. Por que temer? Por que temer? Não tema humano, não tema ser humano. Abraça o Criador Jesus.
irmão Piedade. Deus abençoe. Até a próxima oportunidade. Não temereis, porque tens o Jesus. A Bíblia me diz que se nós estivermos nele e a sua palavra estiver em nós, pediremos tudo. Demore o que demorar. Não tema, porque o tempo do Senhor, quando acontecer, até os que não vêm, verão a bênção do Senhor. Tema ao Senhor. Confia. E não confia no homem igual. Deus abençoe. Estamos de volta ao nosso segundo bloco, o nosso Ele Vive. Na primeira parte falávamos fervorosamente do impacto, do poder da oração. O que é que nós podemos? Lembra só, a Bíblia diz que se tem os nossos pais, quando nós pedimos pão, Ele não nos dá serpente, quanto mais ao nosso Deus. Mas eu nunca pedi nada ao meu pai a chorar. E sempre que eu pedir ao meu pai me dá tudo. Mas é pai da terra, agora imagina o pai do céu. Meu querido profeta, nós estamos a falar da mulher do fluxo de sangue. Sim, eu já falar da mulher do fluxo de sangue. Ela sabia quem ela era. Ela tinha consciência. O que leva muita gente... Quem ela era? Só para lá ouvirem. Sim, ela sabia quem ela era. E quem ela era? Ela tinha consciência que Jesus veio para salvar, resgatar as pessoas perdidas. E Jesus veio para curar todos aqueles que acreditassem nele, independentemente dos seus defeitos. Então, o que nós precisamos saber quem é Deus, quem nós somos. Às vezes, existem coisas que soam bem, que parecem até bem. Há pessoas que falam assim, eu acho que essa doença que está aqui não é de Deus. Parece que existe doença que Deus manda. Precisamos saber que Deus é um pai. E como pai, tem muita gente que busca aquele princípio da Ana, que ela chorou. Devemos saber que, teologicamente falando, nunca podemos tirar um versículo que aconteceu uma vez só na Bíblia e fazermos isso doutrina. Não pode ser doutrina. Aquilo foi um caso particular. Deus é Pai. E como Pai, nós precisamos saber o que é que Ele quer de nós. Quando sabemos o que Ele quer de nós, então nós iremos buscar e não implorar. Porque o que é a Bíblia? A Bíblia é nada mais porque uma lei constitucional de um reino e cidadãos. Deus não responde choros. Tem pessoas que pensam que de tanto chorar, gritar, Deus responde. Deus responde a sua própria palavra. Por isso que a palavra dele deve estar em nós, para nós pedirmos aquilo que está escrito na sua palavra. Grande dica. João 15, 7. Diz assim, se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. My God. O que é isso? Nós permanecermos nele e a sua palavra estiver em nós. My God. Permanecer em Deus, confiar nele. A sua palavra estar em nós. Quer dizer que Deus não responde uma oração isolada. Deus responde a oração que está interligado com a sua palavra. Aleluia. Quer dizer, queremos conhecer a palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Se não termos o conhecimento da palavra, nós estaremos a implorar por aquilo que nós devíamos pedir. E a falta de conhecimento da palavra é que leva as pessoas a chorarem. Chorarem diante de Deus, de manhã, de tarde, de noite. Deus me dá seu filho, Deus... o incrível que parece, homem de Deus, você vê que as pessoas mais lamentam em vez de falar com Deus. Senhor, sabe que eu já estou cansado com esse problema. Deus, eu não aguento mais esse problema, Pai. Me mata só, me tira daqui. Que tipo de demônio foste com lamentações? Então, é necessário nós termos a conexão com a palavra. Por isso eu disse no princípio, eu só falo o que Deus fala. Eu não falo o que as pessoas falam. Eu nem me importo o que as pessoas falam. E eu não falo o que eu vejo. Mas assim, neste caso, aqueles servos que nos instruem muito a palavra de Deus, nós vemos durante o culto, passamos 1h30, 2 horas de pregação. Boa. Oramos poucos minutos. A oração é um mecanismo que nos leva... Existe vida de oração e prática de oração. Eu conheço mesmo pastores que tá na hora, estamos na hora de oração, estamos mesmo já a orar, já a adorar a Deus. Pastor, para, vamos começar com a palavra do Senhor. O que é isso? Quando não demos espaço na oração,
somos nós a agir e não Deus. Aleluia. Somos nós a agir. Nós a agir e Aleluia. não Deus. Porque a oração também, ela dá acesso para que Deus venha agir, intervir naquilo que Ele quer. Amém. Porque diz a Bíblia que Deus queria que Moisés libertasse o povo. Moisés sobe com o povo no monte e diz a Bíblia que Deus começa a falar com Moisés. E Deus disse, eu quero que o meu povo seja livre, mas ainda assim eu preciso de alguém. E Moisés pensou com ele mesmo, eu vou descer e vou libertar o povo. Deus disse, não funciona assim. Você tem que passar tempo comigo e aprender comigo. Se Moisés descesse do mesmo jeito que ele saiu, ele jamais conseguiria vencer. Então, há uma grande necessidade de Deus para a igreja. Orar. Se a igreja não ora, é a vontade do homem que navega e não a vontade perfeita divina. Porque Deus queria libertar o povo. Deus disse, Moisés, eu preciso de você. Se você não orar, não terá como. A mesma coisa acontece com Jesus. Quando Jesus começou o seu ministério, antes do começo do seu ministério, Jesus entrou em um tempo de oração e jejum. Amém. E quando Jesus foi para o céu, antes dele, ele disse uma coisa aos discípulos, olha, não tentem ir sem antes ficar em Jerusalém. Ficai em Jerusalém até que do alto vos seja revestido. E Atos, Bíblia diz que eles ficaram e oravam. Vamos analisar uma coisa. Realmente os discípulos precisavam de orar, pessoas que andaram com Jesus, que comiam com Jesus fisicamente. Jesus disse, se vocês não orarem, não vai acontecer o que eu quero. Então, quando o homem para de orar, Deus para de agir. Querido profeta, aquele versículo que diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quem é este justo que faz coisas que pode muito em seus efeitos? Justo é aquela pessoa que criou um relacionamento com Deus através da sua palavra. Aleluia. Aquela pessoa que decidiu seguir o que a palavra de Deus nos orienta, porque nós nos fomos transformados na medida que nós vamos aceitando o que Deus fala para nós. Eu falo sempre, existem duas coisas. Existe ir à igreja e ser cristão. Ir à igreja é uma coisa, ser cristão é outra. Diferenças. É uma grande diferença. Quais são as diferenças? A diferença, alguém pode ir na igreja e não ter compromisso com a palavra. É como um exemplo. Alguém pode ir numa empresa, comer, almoçar e até prestar um serviço e nunca ser funcionário daquela empresa. E come lá sempre. E come lá sempre. E cuia boa. E ele se torna funcionário na medida que se ele aceitar as regras daquela empresa. Então, justo é aquela pessoa que aceita os princípios de Deus. É aquela pessoa que decidiu entregar-se não somente à igreja, mas também à palavra. Eu queria focalizar uma coisa aqui. Muita gente, muitas igrejas, muitos homens de Deus são derrotados porque não oram. Tem vezes que as pessoas dormem e quando chega 2, 3 horas da manhã, ele perde o sono. E às vezes a pessoa pergunta assim, mas por que eu perdi o sono? Às vezes Deus arrancou o sono para tu falares com ele. Deus quer lhe avisar que aquele negócio que você quer fazer amanhã não vai dar certo. Por que muitos relacionamentos quebram? As pessoas nunca vão buscar Deus para aquele relacionamento. As pessoas olham assim para alguém e falam assim, poxa, gostei de você, moça. E você é bonita. Só que o ser humano não é exterior. O ser humano é o interior. Espiritual. É espiritual. Então a pessoa não se importa com o lado interior, não quer buscar o Criador. Ele fala, não, ela é bonito e nós vamos ser felizes. Aí ficam juntos, passa 3, 4, 5 anos e depois se separam. E as pessoas ousam falar, Deus, permitiste isso eu casar com esse homem por quê? Parece que Deus lhe segurou na mão, lhe arrancou e lhe uniu para que ficassem juntos. Meu querido, nosso tempo já urge mesmo. Eu queria que dêssemos um remate final em relação à oração modelo. Ao Pai Nosso que estás nos céus. O que é isso? É aconselhável? Em que ponto, em que prisma, em que parâmetro é que o cristão deve se basear em Mateus 6.
7 ou 17, não é? Se não me engano. 6, 5, começa no 5, Sim, aí em frente. aí em sim. frente. Em que é que nós podemos nos basear? Jesus, quando falou, Jesus foi claro. Eu tenho dito, as pessoas precisam meditar muito a palavra. O grande problema é que nós não meditamos a palavra. Esse é o problema. E precisamos Então precisamos ler, Ler, meditar meditar e orar. para termos a manifestação do que Deus quer em nós. Quando Jesus falou, Jesus não disse quando Rezar. rezar. Porque existem duas diferenças, reza e oração. O que é uma reza? É verbalizar alguma coisa já escrita. Alguma coisa escrita e alguém começa a ler aquilo que está escrito. O que é a oração? A oração é falarmos com Deus. É impossível nós fazermos a mesma reza, vamos todo mundo rezar. Pai nosso que está no céu. Ok, vamos analisar uma coisa. O teu problema não é o meu. As tuas necessidades não são minhas. Como é que dentro desse princípio vai haver uma reação de Deus? A oração do Pai Nosso é um modelo. Deus não mandou nós rezarmos Pai Nosso. Deus disse o modelo de oração. Agradecimento, pedir perdão. Quando Deus fala do pão, existem países que não comem pão, mas usam a Bíblia. Como é que fica o versículo do pão? Como é a ordem da oração? A organização, Pai Nosso que está no céu. Reconhecermos que Ele é o nosso Pai. Adoramos você. Adoramos a Ele. Porque a palavra adoração no original é proscunio. Proscunio significa reverenciar, é cantar, nos entregar, nos prostrarmos a Ele. Depois da adoração, reconhecer que somos pecadores. Depois de reconhecer, todo tem um certo modelo. Ele disse até o pão nosso, a nossa necessidade diária, devemos colocar na mão de Deus. Então, quando nós fizemos uma reza de Pai Nosso, nós não estamos a fazer uma oração de poder. Nós estamos simplesmente a fazer algo mecânico. E chega num demônio, uma pessoa que está doente, ele fala, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade. E ele vai ficar, não, eu estou curado. Isso não funciona. Meu querido, Isso nosso não tempo funciona. vazou. Eu vou pedir à produção que no próximo programa tenhamos excepcionalmente momentos para orarmos, Isso. para vermos impactos da oração, aquilo que acontece quando nós oramos fervorosamente e com fé. Se a produção permitir, nós iremos fazer uma coisa assim. Falamos menos, pregamos. Já temos pregado muito, cantamos, agora temos orado pouco. Então queremos orar para ver o que é que acontece com o poder da oração. Meu queria- querido, remates finais. É isso aí que eu queria. Tchadadã. Eu queria falar isso. Todo ser humano pode ser transformado através da oração. A Bíblia nos mostra isso. Amém. Eu quero dar um conselho às pessoas que estão cansadas dos seus maridos. As mulheres que estão cansadas dos seus filhos. Não tente mudar o seu marido. Ele não é um produto teu. Ele é produto do fabricante. Amém. Ele tem uma Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ele pertence a uma fábrica. Quando você não consegue, eu sempre falo, os médicos são radiotécnicos. O dono da fábrica se chama Deus. Amém. Quando você não consegue fazer uma coisa no seu marido, não fale com ele. Fale com o fabricante dele. Amém. Não importa o que teu filho esteja a passar, não importa que os doutores já falaram, há um poder na oração. Jesus falou isso. Se nós orarmos, persistirmos e termos fé, nós vamos mudar vidas, vamos mudar esta nação, vamos transformar histórias e mais histórias em nome de Jesus. Aleluia. Muito obrigado, Espírito Santo. O profeta pode vir até aqui, por favor. O nosso irmão Brother Campos vai fechar o nosso Ele Vive de hoje. Por favor, quando você tiver alguma coisa para falar, não fale com seu vizinho. Esse vizinho é que vai te arranjar outros problemas, levando os seus problemas, espalhando e não haverá solução. Fala com Deus, busca a face do Senhor. Se tu crês, tudo é possível para aquele que crê. E que tu, quando nós oramos e com fé e concordamos com o Espírito Santo, as coisas acontecem quando tu menos esperares. O nosso Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tu podes imaginar. Os seus caminhos são mais altos que os nossos, os seus pensamentos mais altos que os nossos, os seus desígnios são insondáveis. Ele é Deus que precisa ouvir a sua voz em oração, em louvor, em adoração. Meu querido, fale,
ore para Deus, para que as pessoas aceitem a Jesus e tenham essa intimidade, saibam que impactantes sejam na oração e serão abençoados. Muito rapidamente, por favor, ore para aquelas pessoas que não sabem quem é Jesus. Glória a Deus. E você que não conhece Jesus, eu quero que você aceite Jesus e tenha certeza absoluta que a sua vida não termina por ali. Entregue a sua vida a Cristo, não desista do seu casamento, não desista dos seus filhos. E com certeza absoluta eu quero orar com você e a mão de Deus vai te alcançar. Amém. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu estou a orar por todos aqueles que estão me assistindo agora. Eu estou a decretar, Senhor Jesus Cristo, que o Teu Espírito manifesta-se sobre esta vida. Qualquer influência negativa que tem levado essa pessoa a desviar-se dos Teus caminhos, eu repreendo em nome de Jesus. Aleluia. Pai, cura esta mulher que está enferma, cura este homem, liberta esta alma que está presa nas mãos de Satanás. Eu decreto a sua paz em nome de Jesus. Amém. Procure uma igreja e creia no poder da oração e Deus vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. Muito obrigado. Aleluia. Até a próxima oportunidade. Brother Campos. Deus abençoe. Pastor, nós podemos voltar um bocadinho para dançarmos a música do irmão Brother Campos. Tá bom. É uma luta bem grande, 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 é uma luta bem grande. Pra ir no céu é preciso combater. É uma luta bem grande, pra ir no céu é preciso combater. É uma luta bem grande. Com firmeza Jesus vai te abençoar. Se lutares como Paulo, Jesus vai te abençoar. É uma luta bem grande, pra ir no céu é preciso combater. É uma luta bem grande, pra ir no céu é preciso combater. Se pregares com firmeza, Jesus vai te abençoar. Se louvares com santidade, Jesus vai te abençoar. Se lutares como a Ana, Jesus vai te abençoar. Seja firme e constante na obra do Senhor, pois assim as tuas lutas não serão em vão. Pois assim as tuas lutas não serão em vão. É uma luta bem grande, 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 é uma luta bem grande. Pra ir no céu é preciso combater. É uma luta bem grande, pra ir no céu é preciso combater. Fortifica na graça de Jesus. A cada dia santifica na obra do Senhor, meditando e vivendo em oração, meditando
meditando e vivendo em oração. A cada dia se fortifica na graça de Jesus. A cada dia se santifica na obra do Senhor. Meditando e vivendo em oração. Meditando e vivendo em oração.